Pedido global à ONU em relação à falsa liberdade religiosa para o mundo inteiro. Esse relatório da Igreja Católica fez com que o mundo pede um pedido global e ainda diz que se esse pedido global é profético. Irmãos, isso é o cumprimento de uma grande perseguição contra o remanescente, porque esse relatório da Igreja Católica em relação às perseguições no mundo, isso é fake news. Uma igreja assassina, a Igreja Católica, que do ano 538 até o ano de 1798 matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. E agora quer dar uma de fiscalizadora sobre perseguição. Isso é fake news. Irmãos, a perseguição para eles é a pessoa pregar contra eles. É a pessoa desmascarar a besta, desmascarar o falso profeta e desmascarar o dragão, que é o espiritismo. A besta, o catolicismo, falso profeta, protestantismo, apostatado. Na verdade, eles que são os perseguidores. O dragão, a besta e o falso profeta. Esse pluralismo religioso controlado pela Igreja Católica e pela Igreja Adventista sentado na ONU. Quem não se unir com essa falsa liberdade religiosa, já está certo a perseguição. Nessa falsa liberdade religiosa, a pessoa não pode pregar o testemunho direto, mas o quarto anjo, Deus levantou este ministério, que é o quarto anjo, para dar esse testemunho direto contra a besta e a sua imagem. E no final desse vídeo, você vai ver o testemunho direto. Então acompanhe o noticiário Fake News e pedindo para o mundo todo se unir. Isso aí é a perseguição tríplice, irmão, contra o remanescente povo de Deus. Após a lida do relatório sobre a liberdade religiosa que ocorreu agora aqui no Brasil, resolveram fazer um pedido global na ONU para que a ONU adentre nesses países ao qual eles dizem que não há liberdade religiosa, para que todos aceitem a falsa liberdade religiosa. Irmãos, isso é muito sério. Isso é a imagem da besta entrando em todos os países. Ou seja, os Estados Unidos está fazendo com que essa falsa liberdade religiosa entre em todos os países, né? E agora, após essa lida desse relatório sobre a falsa liberdade religiosa que aconteceu agora aqui no Brasil, pela Igreja Católica, a Igreja Adventista, toda a religião junto, fizeram um pedido de emergência global, né, para que a ONU entre em todos os países que eles dizem que não têm liberdade religiosa, para que essa falsa liberdade religiosa seja instalada no mundo todo, né? Então, isso a gente vê aí o cumprimento de profecia, na imagem da besta ganhando poder mundialmente, né? Agora ela vai entrar em todos os países. Esse foi o pedido global que foi feito agora, depois que ler esse relatório da falsa liberdade religiosa agora em 2025. A liberdade religiosa é um direito e não um privilégio. Com essa afirmação, a ACN Brasil, Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, lançou em São Paulo essa semana, aqui no auditório da PUC São Paulo, mais uma edição, a edição bienal do Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo. A publicação é referência internacional na defesa do direito fundamental à liberdade de religião e crença há 26 anos. O lançamento contou com a participação de representantes de diferentes religiões para um diálogo sobre os desafios contemporâneos à liberdade de crença e sobre a importância da convivência interreligiosa na promoção da paz e do respeito mútuo. Participaram do evento Ana Manente, presidente da ACN Brasil, doutora Damares Moura, representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Mãe Rita, representando o Candomblé, Mohamed Al-Bukai, sheik da Mesquita Brasil em São Paulo, e cardeal Odilo Scherer. O arcebispo da Arquidiocese de São Paulo falou da abertura ao diálogo interreligioso e da promoção da liberdade religiosa pela Igreja Católica. Não só vão continuar a ser construídas, mas vão se alargar, né? Vão se multiplicar. Isso como
foi afirmado e reafirmado várias vezes, mais uma vez, a partir do Concílio Vaticano II, é um dever dos cristãos a busca de aproximação, de diálogo, de conhecimento recíproco, de respeito em relação às outras religiões e no cristianismo entre as várias igrejas cristãs. Isso não significa, mais uma vez, renegar a própria fé, mas a partir do conhecimento recíproco, aprender a valorizar o que existe de bom, de verdadeiro, de santo, também nas outras religiões, e assim respeitar a consciência de cada um e respeitar também a liberdade religiosa de cada um. Isto não é praxe apenas de um Papa, isto é princípio adotado pela Igreja. Na ocasião, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, a ACN Brasil, lançou uma petição global pela liberdade religiosa, que está sendo divulgada no Brasil após a apresentação do relatório de 2025. A ACN há 25 anos trabalha denunciando casos de infrações graves à liberdade religiosa. E esse ano, pela primeira vez na história, a gente optou por lançar uma petição global. Uma petição global reforçando e renovando a importância do artigo 18 da Declaração dos Direitos do Homem, que fala da liberdade de cada pessoa a escolher a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de religião, de poder escolher uma religião, de poder praticar essa religião sozinho, em comunidade, em público ou em privado, de poder participar dos cultos, poder ensinar. Então, e a gente vê que isso vem sendo muito desrespeitado. Então, essa petição global surge como um momento de coleta de assinaturas mesmo, para mostrar a força para os indivíduos espalhados no mundo todo desse direito humano fundamental. Então, essa coleta de assinaturas, de fato, ela começou aqui no Brasil, ela vai correr por um ano, tanto fisicamente nos eventos, quanto digitalmente, pela página da ACN na internet, acn.org.br, aliando pessoas de boa vontade, pessoas que entendam que a liberdade religiosa é um direito humano fundamental e instando os governos a pensarem em políticas públicas que promovam esse direito tão fundamental. Porque a liberdade religiosa ela é um direito fundamental, ela não é um privilégio, não é só para alguns. Para participar, é preciso acessar o site da ACN e assinar a petição, que é dirigida aos governos e organizações internacionais para que garantam a efetiva implementação do artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O relatório deste ano destaca que mais de 5 bilhões de pessoas vivem em países onde a liberdade religiosa é ameaçada. A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre está a mobilizar o mundo em defesa da liberdade religiosa. A petição internacional lançada pela instituição já reúne centenas de assinaturas e convida cada pessoa a agir, dando rosto e voz a milhões de pessoas perseguidas pela fé. O apelo surge juntamente com o mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, apresentado em Lisboa e em várias capitais europeias. O estudo revela que mais de 5 mil milhões de pessoas vivem em países onde a perseguição, opressão ou discriminação religiosa são realidade. São 62 nações onde crer ainda pode custar a liberdade e, em muitos casos, a própria vida. Por isso, a petição pede à ONU, à União Europeia e aos governos democráticos que condenem todas as formas de perseguição e adotem medidas concretas de proteção às comunidades em risco. O Patriarca de Lisboa sublinha que o gesto nos tira da indiferença e transforma a fé em compromisso. Tem um caráter profundamente pedagógico, porque nos alerta para fenómenos que eventualmente possam surgir aqui no nosso meio. Nada pior para a proliferação do mal do que aquele de tapar a cara, voltar para o lado, fechar os olhos. Esta petição, portanto, tem esse mérito, levando-me a mim a concluir que é bem mais do que um ato de cidadania. Esta petição tem o caráter profético. É uma petição profética. A petição pode ser assinada no website em fundação-ais.pt. Um gesto simples, mas que pode dar força àqueles que ainda lutam pelo direito. A doutora Damares Moura, ela é autora da Lei Estadual de número 17.346 do ano de 2021, que instituiu
a Lei de Liberdade Religiosa no Estado de São Paulo. Então, essa lei tão importante é de autoria dela, certo? Ela também é advogada e foi deputada estadual pelo Estado de São Paulo. É membro fundador e ex-presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, onde ela atuou por mais de uma década, sendo reconhecida nacionalmente na defesa da liberdade de crença e combate à intolerância religiosa. E, queridos, nesta manhã, nós vamos compartilhar aqui algumas importantes considerações sobre a liberdade religiosa, mas nós vamos abrir a Bíblia. Mas antes de abrirmos, eu queria fazer algumas considerações sobre a relevância deste tema para a Igreja Adventista. Nós nos relacionamos com muitas organizações religiosas. Eu tenho esta oportunidade em virtude de um trabalho que é muito antigo, né? São 21 anos trabalhando com liberdade religiosa aqui no estado de São Paulo e fora de São Paulo também. Portanto, eu tenho uma relação com muitas organizações religiosas e não há, que eu conheça, nenhuma delas que enfatize de forma sistemática e permanente a defesa da liberdade religiosa como a Igreja Adventista. Nós somos reconhecidos por defendermos, promovermos e protegermos a liberdade religiosa de todos e em todos os lugares. E muitos perguntam, por que nós temos este compromisso tão intenso com a defesa da liberdade religiosa? Essa resposta, ela é muito didática em um livro chamado Fé e Liberdade, de autoria, pastor Lanza, do pastor John Graz, pastor jubilado que foi líder de liberdade religiosa por mais de 20 anos na Conferência Geral, sucedido pelo pastor Ganun Diop, que também jubilou-se este ano na Conferência Geral. E nós já temos agora um outro líder, que é o Dr. Nelo, um romeno, radicado nos Estados Unidos, que agora é o nosso atual líder, uma querida pessoa, e sei que vai liderar este departamento neste tempo tão solene, de forma competente e comprometida. Há 2 dias atrás, e eu vou falar disso hoje à tarde, aliás, vou fazer a apresentação de um vídeo, você não pode perder. Eu recebi um convite, pastor Lanza, muito especial, que eu já havia recebido em outras oportunidades, e por não estar em São Paulo, eu não pude atender ao convite. E neste ano, então, eu pude atender. Há 2 dias atrás, foi apresentado no Brasil, pela primeira vez, o Relatório Mundial de Liberdade Religiosa. A cada 2 anos, uma organização internacional, que é a ACN, que traduzida é Ajuda a Igreja que Sofre. Esse relatório mundial é da Igreja Católica. Aqui você vê claramente que a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista promove é a mesma da Igreja Católica, que a Igreja Adventista recebeu no Concílio do Vaticano II, no ano 1965, e se assentou na cadeira da ONU no ano 2003. Então, é a mesma. Confere mais a confirmação aí para você ver como é a mesma. Não se engane com essa falsa liberdade religiosa. Quem organiza a cada 2 anos o Relatório Mundial de Liberdade Religiosa é a ACN, cuja sede no Brasil fica em São Paulo, e eu já visitei. E eles então me honraram com este convite, mas eu não imaginei que seria um momento tão significativo, e foi apresentado na PUC São Paulo. Quando eu cheguei, eu tomaria assento à mesa, também não imaginava
E quando tomei assento à mesa, foi-me concedida a palavra. Também não sabia que o faria naturalmente em virtude do trabalho que fazemos e da lei de liberdade religiosa. Estava ao meu lado, exatamente ao meu lado, o arcebispo geral de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Quase foi papa. E da lei de liberdade religiosa. Estava ao meu lado, exatamente ao meu lado, o arcebispo geral de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Quase foi papa. Interessante que eu estava nesta mesa há 2 dias atrás com uma sacerdotisa de matriz africana, eu conheço bem. Ela divide comigo um espaço no Fórum Interreligioso da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. Eu a conheço há muitos anos. No Brasil, as religiões mais perseguidas são as religiões de matrizes africanas e, portanto, ela estava à mesa conosco. Estava também o Sheikh Mohammed Al-Bukai. Ele é o mais importante líder muçulmano hoje no Brasil. É o que lidera a Mesquita Brasil. Estava ainda, eu mencionei, uma das maiores autoridades religiosas do país, da Igreja Católica, talvez a maior, que é o arcebispo Dom Odilo Scherer. E vocês sabem que todos eles falaram sobre paz. Dom Odilo chegou a mencionar uma recente encíclica da Igreja Católica que está versando sobre a paz no mundo e a liberdade religiosa. E ele chegou a mencionar que o Papa Francisco, antes de morrer, num dos seus últimos discursos, ele falou sobre a defesa da liberdade religiosa e a paz no mundo. Todos falando de paz. Sai do meio deles. Sai dessas igrejas que está promovendo a falsa paz. Nós não fomos chamados para promover essa paz que as igrejas, desde a Adventista e todas as igrejas estão promovendo. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho eterno, pregar o Evangelho puro de Jesus Cristo, desmascarando o pecado, falando o pecado pelo nome, clamando em alta voz, clamando, anunciando o pecado do meu povo. Assim diz o Senhor. Não é nós estar unidos com o Espiritismo e dizendo que somos crentes. Não é nós respeitar o Espiritismo, não pregar mais contra o Espiritismo e dizer que nós estamos sendo crentes. Nós não estamos sendo crentes quando nós não pregamos mais para o Espiritismo, avisando para ele que o Espiritismo é do diabo. Que crente é esse, covarde, que não tem coragem de pregar mais, só porque a Igreja Adventista da UNO colocou a lei no Estado que dá prisão de 3 a 5 anos de cadeia, agora o crente todo ficando calado, com medo de ser preso. Que crente é esse? Cristo morreu na cruz por nós, e agora nós vamos ser covardes, porque a igreja está no Estado nos perseguindo com a lei falsa de liberdade religiosa. Vamos ficar calados por causa da lei falsa de liberdade religiosa? Ah, não pode mais pregar. Irmão, tem equilíbrio, irmão. É porque agora tem a lei no Estado, que a Igreja Adventista é o mando da Igreja Católica, aceitado na ONU, colocou no Estado. E essa lei de liberdade religiosa do Estado, irmão, ela diz para você não pregar contra gay. Porque se você pregar contra gay, você vai ser preso, irmão. Irmão, você não pode pregar contra o Espiritismo, que é racismo. Se você pregar contra o Espiritismo, irmão, você vai ser preso. Aí o crente todo se tremendo de medo, covarde, aí se cala, pastor se cala, igreja se cala, aí tá o Espiritismo ganhando força aí no mundo aí, tá aí a imoralidade ganhando força no mundo e ninguém fala nada. Mas se chegou o tempo para Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, está desmascarando tudo, será
desmascarado. O espiritismo não é de Deus, é do diabo. Ser gay, ser lésbica não é de Deus. A mina que se arrependa vai se perder, não vai para o céu. Quer ganhar salvação? Você que é gay, você que é lésbica, sai dessa vida e se converta a Jesus Cristo. Aí ele perdoa esses pecados imundos, o céu. Aí você se salva. Mas você não vai se salvar sendo gay. Você não vai se salvar sendo lésbica. Você não vai se salvar sendo um macumbeiro. Você não vai se salvar estando no catolicismo, no sistema da besta. Você não vai se salvar dentro dos templos adventistas, promovendo essa falsa paz, a falsa liberdade religiosa. Você não vai se salvar promovendo a paz com o mundo, com o Estado, com a besta, com o espiritismo e com todas as religiões. Nós fomos chamados, não foi para andar de mão dados com as religiões, não. Nós fomos chamados para libertar as pessoas enganadas das religiões. Nós fomos chamados, o verdadeiro crente foi chamado para avisar as almas que Cristo por ela morreu. Para avisar, meu amigo que é gay, você que está sendo gay, você que está sendo lésbica, sai dessa vida. Você que está sendo macumbeiro, você que vai à casa de macumba, não vai mais, sai dessa vida. Você que guarda o domingo, não guarda mais o domingo, porque o domingo é o sinal da besta. O dia do Senhor é o sábado, guarda o sábado. Nós fomos chamados para avisar nossos irmãos adventistas, que está junto com a macumba, junto com o espiritismo, promovendo a falsa liberdade religiosa. Avisar para os nossos irmãos adventistas do sétimo dia: olha, você está promovendo essa falsa liberdade religiosa. Isso aí é a imagem da besta. Isso aí é a perseguição. Deus não manda os adventistas do sétimo dia se unir com a macumba para promover a falsa liberdade religiosa. Então vamos avisar. Se une conosco. Se une com Cristo incorporado. E vamos junto dar esse aviso. Seja fiel até a morte. Eu te darei a coroa da vida. Agora você quer ser fiel aos templos. Você não quer ser fiel ao evangelho puro. Você estando dentro dos templos das igrejas, você não está sendo fiel ao evangelho de Deus. Você está sendo fanático das igrejas. Sai dela. Você está convidado a ser um adventista do sétimo dia, a qual nós pertencemos, mas fora dos templos adventistas. É o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos. Nós fomos chamados para pregar a queda das igrejas, ao qual nós cumprimos a nossa missão nesta manhã. Amém e amém.